Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o próximo aspecto dos 8 passos de Yoga Sutra de Patanjali. Então, só para recapitular, se você não viu ainda os outros vídeos, eu recomendo que você veja. Aqui no meu canal do YouTube, se você estiver no meu canal do YouTube, tem uma playlist onde eu reuni todos esses vídeos para que ele fique acessível de uma forma mais fácil para você. E os 8 passos são yamas, niyamas, que são os aspectos éticos da conduta ética. Yama é aquilo que você faz observando o seu comportamento com o mundo, e o niyama com você mesmo. Então, esses são os 2 primeiros. Depois você tem asana. Asana são as posições, as posturas. E depois você tem pranayama. E hoje a gente vai entrar no 5º aspecto, que é o pratyahara. Pratyahara, a palavra pratyahara é traduzida muitas vezes por abstração dos sentidos, por desconexão dos seus sentidos do ambiente, né, com o ambiente. E o pratyahara é uma técnica onde você, conforme você vai avançando dentro da prática do yoga, você consegue voluntariamente desligar os seus sentidos. Pensa comigo o seguinte: é fácil desligar, por exemplo, o tato. Se você ficar parado, você não vai ter muito estímulo no seu corpo. Se você fecha os olhos, você também consegue desligar, de certa forma, a sua visão. Você não precisa comer nada, você pode ficar sem beber nada, e isso também não estimula muito o seu paladar. E se você está num ambiente em que o odor está agradável, neutro principalmente, você também não vai ter muito estímulo de cheiro. Mas existe um órgão que é um pouco mais difícil de você controlar, que é o seu órgão sensorial do ouvido, né? Então é difícil você controlar a sua audição. Então, quando você faz esse trabalho de pratyahara, uma das coisas é pensar nesse aspecto físico, tá? Você desligar os seus sentidos de forma física. Lembra que eu falei para você do asana, que o asana é uma posição firme e estável, ou também traduzido como firme e confortável? Um dos objetivos do asana é você eliminar instabilidades. Uma das instabilidades que a gente tem no nosso corpo comum, quando a gente vai começar a praticar algo que vai manter o seu corpo estável, é aquela sensação de movimento excessivo. Então você precisa ficar olhando o ambiente, ou coçando. Isso é muito comum em alguém que está começando a fazer aula de yoga. Alguém começa na minha aula hoje, e as pessoas às vezes a pessoa está um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais inquieta, e você percebe isso muitas vezes pela inquietude do corpo. Então, quando você controla o seu corpo, você também está controlando os seus sentidos. Outro exemplo é quando você começa a direcionar o foco da sua atenção. Então, quando você começa a direcionar o foco da sua atenção, você se concentra tanto numa coisa que a outra simplesmente você acaba ignorando. E não significa que você, sensorialmente, o seu órgão não vai perceber aquilo. Mas significa que você escolheu dar atenção para uma outra coisa e, consequentemente, aquilo que o seu órgão está percebendo não é mais o que vai ser o foco da sua atenção, o foco da sua energia. Quando eu falo de energia, aqui não tem nada de místico, tá? Não é, você pode pensar de uma forma um pouco mais holística, vamos dizer assim. Porém, quando eu falo de energia, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é que eu estou me referindo à sua atenção. Quando você está disposto, você tem mais facilidade para dar atenção para alguma coisa. Se você está cansado, você vai ter mais dificuldade. De noite, o seu nível de atenção, ou seja, o seu nível de energia, provavelmente não é o mesmo quando você acorda. E você está muito mais disposto, isso está muito mais fácil para você fazer e executar. Então, voltando para a ideia do pratyahara, quando você trabalha com quando você faz esse trabalho de desligar os seus sentidos, isso já exige um pouquinho de prática, um pouco mais de autoconhecimento também, de percepção de como as coisas funcionam dentro de você e que tipo de prática funciona para você também. Quando você pensa em abstração dos sentidos, um outro exemplo é você imaginar que o seu cérebro, estou nem lembrando a palavra, o seu sistema nervoso central, ele ignora praticamente 99% das sensações nervosas. Então, pensa o seguinte, 99%
que você sente, o seu cérebro ele armazena, você não lida conscientemente com aquilo. Se eu falar para você agora, sente o seu pé, tenta prestar atenção nos dedos do seu pé, sentir os dedos do seu pé, isso vai, de certa forma, fazer com que você comece a sentir o seu pé. Mas porque eu falei, porque você levou a atenção para lá. Se você não tivesse feito isso, você estaria funcionando no piloto automático. E isso é bom por um lado, porque você não vai conseguir conscientemente processar todas as sensações nervosas. Algumas coisas vão se destacar. Seu nome, por exemplo, na multidão se destaca. Alguém te chama, você... aquilo parece uma etiquetinha que levanta assim, né? E se destaca. Então, algumas coisas você vai ter muito mais facilidade para prestar atenção do que outras. Mas quando você trabalha com a abstração dos sentidos, desligar os sentidos, é importante que você tenha um pouco de treino. E quando você pratica essa técnica, um dos benefícios é um efeito de descontração, de relaxamento profundo. Porque pensa o seguinte, você geralmente está focado sempre para fora, seus sentidos para fora, olhando, vendo, interagindo, conversando, sentindo. É sempre assim. Quando você para de fazer isso aqui fora, e começa a fazer isso aqui, recolhe para dentro de você, você relaxa. Tudo aquilo que estava gerando para você estresse, tudo aquilo que estava... Estresse não quer dizer que é bom ou ruim, tá? Mas o que estava gerando estresse, estava gerando esforço para você prestar atenção, né? Tudo isso se desliga e volta para dentro. Só que você faz isso de uma forma consciente. Você não faz isso de uma forma inconsciente. Não dá para você praticar Pratyahara se você estiver, por exemplo, dormindo. Estou praticando Pratyahara. Não, você está dormindo. Você não está consciente. Às vezes você dormiu e aí você de repente lembra que acordou. Você pode lembrar que você sonhou nesse processo, mas você não estava consciente, você não estava com controle. E o Pratyahara é uma técnica que você desliga os sentidos, mas você está no controle. E tem uma palavrinha dentro da prática de yoga que é a seguinte: você vai, na verdade, vai juntar 3 estados. Então você tem o seu estado inconsciente e o seu estado consciente. Tem mais um estado que você precisa, que você tem, que é o seu estado do corpo. Quando você sonha, por exemplo, você está no seu estado inconsciente. Mas quando você está acordado, você está no seu estado consciente. Mas em ambos os estados você pode perceber o seu corpo. Então o estado do corpo, ele vai estar presente no seu momento inconsciente e no seu momento inconsciente. É uma forma de referência para a sua mente. Quando você consegue juntar os 3 estados, o inconsciente, o consciente e o do corpo, você alcança o 4º estado. A gente chama esse 4º estado de Turiya. E esse 4º estado é uma das coisas que você vai buscar dentro da prática do Pratyahara. Ou seja, você vai procurar ficar consciente naquele universo inconsciente que existe dentro da sua mente. E uma das técnicas que a gente usa para fazer isso é uma técnica criada por Satyananda chamada Yoga Nidra. Yoga Nidra é uma técnica que você desliga os seus sentidos, e esse desligar dos seus sentidos é feito principalmente através de um passeio pelo corpo, através de também uma produção de descontração. E aí depois você mergulha dentro desse universo. E nesse universo inconsciente acontece uma coisa muito legal, que é a seguinte: o sonho, quando você sonha, quando você está dormindo, muitas vezes ele está representando algo dentro de você que é algo importante. Às vezes é algo que você precisa resolver, é algo que você precisa lidar. E aí o que acontece? Se você consegue acessar esse aspecto inconsciente, que é o que faz você funcionar de forma automática, e começa a reestruturar a forma como você monta esse cenário dentro da sua mente, você consegue mudar algum aspecto da sua consciência, do seu comportamento, da sua forma de enxergar o mundo e as coisas. E é justamente por isso que essa é uma técnica que você executa de forma consciente. Então, o 5º passo de Patanjali, ele é um passo antes de começar as técnicas de meditação, as técnicas de Samyama, como a gente chama no sânscrito. Samyama é o conjunto das últimas 3 técnicas, que é Dharana, Dhyana e Samadhi. E antes de entrar nelas, você precisa conseguir abstrair os sentidos. Esse é um pré-requisito, vamos dizer assim, para que você consiga meditar de forma eficaz. Então eu vou parar por aqui. Eu só queria explicar um pouquinho o que é o Pratyahara, dar uma pincelada por cima, tá? E aí, amanhã, no próximo vídeo, eu vou falar
vou começar falando das 3 técnicas de Samyama. Então vou começar falando da técnica de concentração, Dharana, ok? Então fica aí comigo, se você quiser dar uma olhadinha aqui na playlist para ver os outros vídeos, para você perceber qual é a sequência, né, e entender quais são esses 8 passos, o Ashtanga Yoga, também chamado de Ashtanga Yoga. Não mencionei Ashtanga Yoga nos vídeos, mas Ashtanga é 8. Então quando a gente fala Ashtanga Yoga, são o Yoga das 8 partes, né, ou as 8 partes do Yoga, que é uma referência a esses 8 partes do Yoga de Patanjali. É a base do Yoga, né? Patanjali foi onde ele escreveu o manual do Yoga. Então, se você não viu os outros vídeos, acesse aqui do lado. E também comenta aqui para me dizer o que você achou, se ficou alguma dúvida também. Curte e compartilha se você acha que isso vai ser legal para outras pessoas. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado. Namastê.